Bom, estou aqui hoje, né, eu, Paula, co-deputada aqui do mandato coletivo da bancada ativista, para discutir de maneira séria educação com alguém que entende, pesquisa de educação, escreve de educação, vive de educação, que eu conheço faz um tempo, que está há muito tempo na luta, que é o Mauro Sala, de Campinas. Ele é professor do Instituto Federal, militante da MRT e também colunista do Esquerda Diário. Então, ele está pesquisando educação, fazendo doutorado, ele faz várias coisas. E a ideia é um pouco a gente conversar sobre os ataques do Dória Educação. Então, primeiro eu vou dar oi para o Mauro. E aí, Mauro, suave? Tá bem? Tudo bem? Olá. Mauro, vou fazer umas perguntas para você. O que é esse Novotec? Assim? Qual que é a proposta desse Novotec para a escola pública hoje, no estado de São Paulo? Bom, eu acho que para entender o Novotec, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar da reforma do ensino médio que o Temer, depois do golpe, aprovou, primeiro como medida provisória, e depois aprovou no Congresso Nacional. Qual que era o espírito dessa reforma do ensino médio? Era dividir o ensino médio em duas partes, né? Uma parte que seria referente à BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que deveria ter no máximo 1.800 horas, e uma segunda parte que seria os itinerários formativos, que se dividia em 5. Linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e suas tecnologias, e o itinerário técnico e profissionalizante. O Novotec é a tentativa do governo do estado de São Paulo de implementar a reforma do ensino médio, sobretudo pelo itinerário profissionalizante. Eu não chamo nem de técnico, porque do Novotec, de todos os cursos que o Novotec lançou para esse primeiro ano, são 7 cursos técnicos, eu acho que 18 cursos de qualificação profissional. Ou seja, 7 cursos que é o que a gente conhece como ensino médio técnico e 18 cursos que são cursos de 200 horas de qualificação profissional, que, na verdade, qualifica muito pouco. Então, a partir dessa proposta de reforma do ensino médio, que a gente coloca como precarizante, reduz as horas que os alunos vão passar, né, na escola, né, 1.800 horas é menos. Você sabe qual era a quantidade de horas anterior que a reforma do ensino médio muda? O que estabelecia a LDB é que deveria ter 200 dias letivos com no mínimo 4 horas diário, né? Esse era o ano letivo. Daria 800 horas por ano, 1.600, 2.400 horas. Esse era o mínimo. Na rede paulista, a gente tinha cerca de 3.000 horas. Um ensino médio, descontando o noturno, que a gente sabe que tem menos horas, só tinha 5 aulas. A gente tinha cerca de 3.000 horas para todas essas disciplinas que tradicionalmente compõem a escola. Agora, dessas 3.000 horas, vão ser reduzidas para, no máximo, 1.800 horas. O governo paulista chegou até a apresentar, no começo do ano, em janeiro desse ano, isso mostra o atropelo que é. Né? A reforma do ensino médio ela só se completaria com a aprovação da BNCC, né? Da base curricular. A BNCC só foi homologada no MEC em dezembro do ano passado. Se não me engano, Por que a reforma do ensino médio só se homologaria com a BNCC? Porque como o ensino médio passa a ser dividido em BNCC e itinerários formativos, enquanto o MEC não definisse, não homologasse, né, o BNCC foi para o Conselho Nacional de Educação e depois tinha que ser homologado pelo MEC. Enquanto ele não homologasse essa base nacional comum curricular, não teria como se implementar a reforma do ensino médio. Né? Apesar de que o governo paulista já vem implementando a reforma do ensino médio, sobretudo nas ETECs e tal, antes da homologação da BNCC. De qualquer forma, a BNCC foi homologada dia 14 de dezembro. Se eu não me engano, dia 19 de janeiro, ou seja, ainda durante as férias, o governo Dória já solta uma resolução de um convênio com as ETECs, onde ele já apresenta a sua proposta de base de BNCC para ser implementada na rede paulista, né, que vai ter 1.733 horas. Todas as disciplinas perdem carga horária, com exceção de língua inglesa. Língua portuguesa e matemática seguem nos 3 anos, e língua inglesa também. Todas as outras disciplinas saem do terceiro ano, saem pelo menos de um ano. Sociologia, filosofia e artes vão ser oferecidas apenas em um ano do ensino médio. Sociologia e filosofia vai ter apenas uma aula em um desses 3 anos. Ou seja, é um corte bastante drástico em toda a formação básica. Isso é nas escolas técnicas do estado de São Paulo, né, TESP? E qual que é esse modelo que o Dória implementou nas escolas técnicas? Na verdade, não o Dória, o Márcio França tinha implementado já antes, né? Ele é o mesmo modelo do Novotec? O que é, para quem está aí na sala de aula, é estudante, o que é esse Novotec? Quais são as mudanças concretas? O que ele significa de mudança para o ano que vem para quem entra no ensino médio? Tá. Essa resolução, na verdade, não vai valer só para as ETECs. Ele é um convênio entre as escolas da rede, ou seja, entre a Secretaria de Educação e o Centro Paula Souza.
Então, essa parte da BNCC vai ser implementada nas escolas regulares de ensino médio. Então, o que é o Novotec? Como eu entendo o Novotec? O Novotec eu entendo que é a ampliação desse convênio firmado em janeiro como um programa para implementar o itinerário formativo. Né? Então, qual que é mais ou menos a estrutura do Novotec? Se vai se cumprir essas 1.733 horas na rede regular, no ensino médio, ou seja, todas as escolas que aderirem ao Novotec os professores vão ter sua carga horária reduzida e os estudantes vão ter a formação básica drasticamente reduzida, e a parte do itinerário profissionalizante vai ficar a cargo das ETECs. Mas vai ficar a cargo das ETECs, não assim, não é que todos os estudantes vão ter acesso às ETECs, né, que são consideradas escolas boas, né, da rede pública estadual. Na verdade, o Novotec tem 4 modalidades. O Novotec integrado, que aí sim esse aluno que fizer essas 1.733 horas na rede vai fazer um curso técnico nas ETECs. Antes disso, quando você fazia um curso técnico, você fazia todo o ensino médio mais um curso técnico, ou fazia um ensino médio integrado ao curso técnico, que tinha aí quase 4.000, às vezes mais de 4.000 horas de formação. Agora, nessas 3.000 horas, ele vai ter o ensino básico e o curso técnico. Só que isso é só uma ponta do projeto. O Novotec tem 3 outras modalidades, que é o Novotec Expresso, que são cursos de qualificação profissionais de 200 horas, dado em um semestre, para cumprir esse restante da carga horária. Um Novotec Móvel, que eles chamam, que, segundo está escrito no site do governo, vão ser vans, ônibus, trailers, quiosques, que eles vão montar nas escolas para também dar curso de qualificação profissional de 200 horas. E, pasmem, vai ter inclusive uma modalidade de Novotec online, né? Ou seja, essa parte do itinerário profissionalizante vai ser dado por cursos à distância, cursos de 400 horas divididas em 2 semestres, também curso de qualificação profissional, não curso técnico que é regido pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que tem cerca de 1.000 horas. Né? O governo vai substituir a educação básica nem por curso técnico, que já seria um problema, né? Porque o que a gente defende é uma integração entre a formação técnica e a formação básica, não uma substituição. Mas ele vai substituir essa parte da educação básica por cursos curtos de qualificação profissional que qualificam muito pouco. Cursinho assim de Excel, né? Curso de pacote Office, essas coisas. Então, essa carga horária que esse aluno vai fazer, sei lá, esse cursinho online de pacote Office, Excel, ela entra como ensino médio, então, a partir de agora. E aí reduz sociologia, artes, filosofia, etc. Então, a carga horária que ele estudar essas disciplinas, ele, na verdade, vai fazer pacote Office, vai fazer, sei lá, gestão de recursos, planejamento financeiro, esses tipos de cursos muito, muito específicos. Sim. Esse Novotec é a expressão da reforma do ensino médio no estado de São Paulo. E aí, eu queria entender essa relação entre o Centro Paula Souza e a BNCC, um pouco como isso tem sido aplicado, porque já é uma experiência, teve luta também dos secundaristas, eu acho importante entender esse aspecto. Esses cursos, você tem toda a razão, são cursos assim, extremamente precários. Tem de uso do Excel para administração, edição de vídeo, até curso de youtuber. Um curso de youtuber, né, é proposto no Novotec, para a gente ver o grau de absurdo que se está colocando. Não que a juventude não possa ter acesso a esses cursos de qualificação, mesmo que sejam cursos curtos, né? O problema são quando esses cursos passam a substituir a formação básica. Né? E aí uma coisa que eu gosto de lembrar é que a gente sempre fala muito da sociologia, da filosofia, da arte, mas na verdade o que o governo está cortando é química, é física, é geografia, é história. Sim. São todas as disciplinas científicas, sim, artísticas, sim, humanas, constantes no currículo. Né? Então é um ataque bastante geral. Que faz refletir sobre a sociedade, sobre a natureza, né? Tudo que faz refletir, porque a química, a física, você fala sobre a natureza, a biologia, sobre como a vida nasce, como ela cresce, como ela se reproduz, né? Como a sociedade se organiza, tudo aquilo que é menos usável para o trabalho alienado, né? Muito interessante isso. Outros exemplos de outros cursos, outros pacotes que estão sendo aplicados, são propostos pelo Novotec? Quer ver, para ter uma ideia, né? Isso mostra bastante a precariedade. Do Novotec, os cursos se dividem basicamente em 2 áreas. Gestão e negócios, informática e comunicação. Tem apenas um curso na área de recursos naturais, que é um curso de horta orgânica, e tem apenas um curso na área industrial, que é um curso de auxiliar, de assistente, de técnico em laboratório químico.
alguma coisa assim, que é um curso que, na verdade, assim, vai formar um jovem para lavar tubo de ensaio. Precisa lavar o tubo de ensaio, precisa ter uma formação para isso, mas substituir as disciplinas científicas da química, da física, para colocar o jovem simplesmente para lavar tubo de ensaio é bastante problemático. Isso mostra o quê? Que é um curso, ele vem com baixo investimento, que são duas áreas, né? A área industrial é a área que demanda maior investimento, com laboratório, com maquinaria, com oficinas e tudo mais. Então, são cursos que demandam baixo investimento por parte do governo e, ao mesmo tempo, tem uma alta carga ideológica. Se a gente for pensar que estão formando num contexto em que o próprio governo coloca como justificativa para o Novotec uma juventude que mais de 27% dela se encontra desempregada, vir com essas estratégias de gestão e negócio é uma estratégia muito clara de fazer essa juventude incorporar esses valores capitalistas, não para encontrar um trabalho, mas para tentar formar nele esse espírito empreendedor próprio da época de uberização e precarização do trabalho. Sim, isso, o espírito empreendedor de aprender a alugar uma bicicleta do Itaú e se inscrever para entregar as mercadorias da Rappi ou do Uber Eats, né? É isso que está fazendo, né? Que as pessoas sejam suas próprias empreendedoras na precariedade, né? Sempre sem mínimo garantido para sobreviver. Como é que se articula? É uma dúvida que eu tenho, porque eu vejo todo o plano da BNCC, da transformação curricular, como um plano de criar uma educação que seja subserviente aos capitalistas, aos grandes empresários, para que eles consigam educar a gente para trabalhar do jeito que eles querem, fazer o que eles querem. Mas eu também vejo um interesse em privatização, né, da educação, um interesse em mercantilizar, em ganhar dinheiro com a educação pública. Terceirização, criação de material didático. Eu queria um pouco entender, se você consegue me dizer, no ensino médio, nesse projeto de Novotec, existe espaço para isso? Isso também tem sido apontado? Você vê essa demanda se materializando? Imediatamente, né? É lógico que o governo não vai fazer a sua primeira proposta visando uma privatização direta desses itinerários, né? Mas o que fica claro é o quê? Desde a reforma do ensino médio, né, possibilitou essas modalidades de externalização dessa formação desse itinerário, né, da escola básica. O Novotec primeiro assim, é um convênio do governo consigo mesmo, vamos dizer assim, né, da Secretaria de Educação com o Centro Paula Souza, né, que está vinculado a uma outra secretaria, mas sem dúvida nenhuma é um ensaio que abre espaço para várias outras formas de convênio. Se a gente lembrar que a reforma do ensino médio já possibilita no seu texto essas formas de convênio, desde com empresa, né, até o limite é substituir essa formação por experiência, por prática profissional, né? Ou seja, o jovem que trabalha, ele já pode ser certificado pelo trabalho. Ou mesmo esse mercado online, que no primeiro momento vai ser com um sistema da Univesp, né? A gente sabe que esse mecanismo de cursos à distância mobiliza um enorme mercado editorial, um enorme mercado de tecnologias e tudo mais. Ou esses convênios com Novotec Móvel, Novotec Express, né? Toda essa estrutura, não sei se no momento de cortes vai ser o governo que vai bancar, né? O que me parece muito claro é que é um primeiro passo, utilizando uma formação que tem bastante demanda da juventude, apesar de ela não ter clareza de que vai ser uma formação extremamente precária, para implementar um processo de reforma que vai ser muito mais amplo. Basta a gente ver, por exemplo, o projeto Inova Educacional, né, que ela já vem sendo implementado nas escolas com a mão do Instituto Ayrton Senna, né, em parceria direto com os reformadores empresariais do Instituto Ayrton Senna, né? Que também vem trazer essa questão do empreendedorismo, a questão do projeto de vida ligado à precariedade do capitalismo. Falasse um pouco dessa relação entre Inova, porque uma dificuldade que todo mundo está tendo é entender esses pacotes, porque o governo Dória foi acelerando, assim, igual acelera São Paulo, ladeira abaixo, foi acelerando em várias mudanças na escola pública. A gente vê a perseguição, né, o acompanhamento político dos professores em sala de aula, agora tem que fazer um relatório, os coordenadores, sobre como são as aulas, o que tem feito, levando para a diretoria de ensino. Tem a diminuição, né, das verbas de infraestrutura, 50% a menos, combinado com o Novotec, com o Inova, com o novo currículo paulista. E eu queria um pouco, a ideia também é pensar, para quem está lá na sala de aula, para quem está lá na escola, o que
Como é isso? Como vai ser isso, né? É óbvio que você não consegue responder, quem deveria responder é o Dória, mas o que significa o Novotec mais o Inova na vida de uma escola real? Bom, eu acho que, na verdade, são três grandes projetos que está colocado, que é o Inova, o Novotec e as escolas de tempo integral, para o programa de ensino integral, né? Eu acho que esses três projetos articulados, ele cria uma nova estrutura para todo o ensino médio paulista, que, na verdade, é uma estrutura que estratifica ainda mais o ensino médio paulista. Né? O que me parece aqui que está desenhado. Com todo o mecanismo de controle dos professores, dos estudantes, né? Que as escolas de tempo integral têm, né? Com avaliações, com metas de desempenho e tudo mais. Eu acho que ela tende a se apontar para ser uma escola que seja ainda um espaço de formação um pouquinho com mais qualidade, para um setor da classe média que ainda frequenta a escola pública, né? Lembrando que a escola pública, no ensino médio, é a escola de 85% dos jovens, né, que frequentam, né? Ou seja, então se cria uma escola ali com um pouquinho mais de estrutura, onde os professores, apesar de com mais instabilidade, maior controle, vai ter um ganho de remuneração e tudo mais, né? O Inova e o Novotec me parece que é a linha da formação de massa mesmo da precariedade. Tanto é que quando o governo apresenta o Inova, ele deixa claro, ele fala assim, nós pegamos as melhores experiências da escola de tempo integral e vamos passar para o resto da rede, né? Dividindo, fragmentando ainda mais o currículo, vamos ter 7 horas, com menos tempo e tudo mais, né? Só que essas melhores experiências, que também é bastante duvidosa, né? Tem uma pesquisa da geografia da USP que é muito interessante, que mostra que as escolas de tempo integral, apesar de elas terem tido algum ganho no IDESP, ela foi uma escola que acentuou a desigualdade na rede, né? Essa escola, né, eles pesquisaram umas escolas na região central de São Paulo, elas tiveram uma melhora no IDESP, mas todas as escolas ao entorno tiveram uma piora. Né? Isso por quê? Porque essas escolas selecionavam os alunos que trabalhavam, não podiam estudar nela, os alunos que tinham mais dificuldade de se adequar àquele conjunto de regras não podia continuar nela, ou seja, né, então teve um processo de seleção socioeconômica e cultural dos alunos, o que levou a um aumento do resultado dela, mas quando a gente pensa em educação, a gente não pode pensar só no nível da unidade escolar, tem que pensar no nível do sistema, né? Mas no sistema ele gerou essa melhora, mas na verdade gerando mais desigualdade, gerando uma piora nas escolas ao entorno. Então, me parece que o Inova vem muito com essa cara de tentar criar um pouquinho de algumas escolas com uma certa qualidade para um setor da sociedade que se adapte a ela, né, com mais controle e tudo mais, as escolas de tempo integral. O Inova me parece que é a massificação precária das propostas ideológicas contidas nas escolas de tempo integral. Não é à toa que o Inova ela vem com muita força com a ideia do projeto de vida, né, as disciplinas tecnológicas. Eu quero saber como é que se vai dar a disciplina tecnológica com lousa verde e giz branco, né? Ou sem lousa? Ou sem Ou sem lousa, giz? né? Ou sem lousa, ou sem giz. Porque ainda é um privilégio, né? Você ter uma lousa assim inteira, ter giz, né? Que você não tem que comprar. A gente está nessa situação. E assim, eu acho que vai vir muito forte, né? Ainda mais vindo das mãos do Instituto Ayrton Senna, a ideia de empreendedorismo. O Ricardo Antunes usou um termo interessante para definir a uberização do trabalho, né? Ele chama de subsunção real da viração, né? Da viração no sentido do se virar. Né? Então, na verdade, me parece que é um projeto que busca de massa sem ter um mínimo ganho de qualidade, mesmo que seja da forma da gestão empresarial, das formas de controle que as escolas de tempo integral colocam, de massificar esse projeto ideológico. E, por outro lado, tem um Novotec, que a meta do governo, para você ter uma ideia, né, as escolas de tempo integral, o governo apresentou um número, agora não sei de cabeça, se é mais 150, se chegar a 150 mil vagas de escola de tempo integral, né, aumentar mais 50 mil, ter cerca de 200 mil estudantes de escola de tempo integral. Mas isso é escola de tempo integral fundamental e médio. A meta do Novotec é atingir 400 mil alunos por ano, se eu não me engano, até 2022. Ou seja, o governo, a meta dele é atingir 30% da rede com o Novotec. Lembrando, novamente, que o Novotec não vai, apesar do nome dizendo Novotec, não vai dar curso técnico. Né? Para ter uma ideia, no primeiro ano do governo, a meta dele foi assim, para instituir o programa. Ele ia oferecer 5.400 vagas no ensino médio técnico, lá nesse programa com as ETECs, com 6 aulas diárias, ou seja, não é o integrado que a ETEC tinha, que tinha 4.000 horas, ou é integral. 23 mil vagas em cursos de duração pelo Novotec Express, 1.500 vagas pelo curso também de qualificação de 200 horas do Novotec Móvel e 3.000 vagas nos cursos online. Ou seja, a gente vê que a participação
disso, ela tende majoritariamente a ser esses cursos precários de qualificação profissional. E ainda mais quando a gente vê que esses cursos são, sobretudo na área de gestão e negócios, e na área de informação e comunicação, que não se trata, não é a questão, a área de informação e comunicação não é a área de tecnologia propriamente dito. É como você disse, esse curso para ensinar o cara a fazer uma planilha no Excel para gerir a coisa, ou de recursos humanos, uma formação bastante precária. A gente vê que se trata de uma massificação gigantesca de uma formação precária para uma juventude, no momento em que o desemprego é alto, a precarização do trabalho é alto, o salário médio no estado de São Paulo vem caindo, ou seja, é uma massificação precária, sem qualificação, mas com uma imensa carga ideológica, buscando adaptar a juventude para essa realidade do trabalho que não parece dar nenhuma saída para a juventude. Deixa eu entender uma coisa. O Inova não é só ensino médio, né? O Inova vai afetar todo o ensino do Estado, o ensino fundamental, que é o ensino fundamental 2, que o Estado também divide com as prefeituras. Em São Paulo tem bastante peso, na cidade, inclusive. Como é que isso vai se dar na prática nas escolas, assim? O que você tem visto desses processos para o ano que vem, assim? Porque eu acho que, para a gente pensar no processo de luta e organização, porque a ideia é que esse vídeo sirva como uma ferramenta para que a comunidade, os professores entendam qual que é o plano político do Dória para a educação, a partir do momento que entender o que vai acontecer, conseguir se organizar. Então, o que vai significar para os professores e alunos no ano que vem, numa escola, essa situação? Não necessariamente o ano que vem, porque a gente sabe que à medida do que a gente for pressionando, o governo vai, né, fazendo aos poucos, ou pode ser derrotado, quiçá seja, como foi na reorganização, né, de escolas. Mas, assim, o que isso traz para o cotidiano da escola? Vamos pensar, porque é assim que a gente vai debater na nossa escola, né? Eu estou tentando trazer para o chão, porque eu acho que aí a gente consegue relacionar com esse grande plano do golpe institucional. Você consegue um pouco me dizer? Eu tenho pensado o Inova muito como uma espécie de ensaio para a implementação da reforma do ensino médio em toda a rede. Porque, por enquanto, a única proposta clara de implementação da reforma do ensino médio é para o itinerário profissionalizante com o Novotec. Os outros itinerários, a gente não sabe muito bem o que vai ser. O que vai ser o itinerário de linguagem, de ciências humanas, ciências da natureza. Eu acho que a gente não sabe muito bem o que é, e acho que o governo também não sabe. E me parece que o Inova é uma tentativa de fazer esse primeiro ensaio de uma reforma do ensino médio que busque contemplar, de alguma forma, esses outros itinerários. O que ele faz de cara, Ele fragmenta ainda mais o currículo, em vez de 6 aulas, vão ter 7 aulas, e já introduzem algumas outras disciplinas, aumentando um pouco o tempo de permanência no aluno, mas fragmentando ainda mais as aulas constantes do currículo. Eu acho que isso pode ser apresentado no primeiro momento. Mas eu volto a dizer, a reforma do ensino médio impõe um limite à BNCC de 1.800 horas. Então, se no primeiro momento o governo vem com essas disciplinas, projeto de vida, tecnologias, algumas disciplinas optativas, que retira um pouco, mas soma um pouco na rede regular, num segundo momento, não tenho dúvida que ele vai implementar essa BNCC mais ou menos como ele aprovou nessa resolução de janeiro, E essas disciplinas que estão se ensaiando de entrar na escola, se ensaiando uma qualificação de professores para dessas disciplinas, elas vão passar a corroer de maneira mais profunda o currículo básico do estado de São Paulo. Então, me parece que, apesar dos estudantes terem derrotado a reorganização escolar, a gente sabe que nos últimos anos vieram fechando inúmeras salas de aula, vieram fechando inúmeros cursos noturnos. No momento em que o Novotec já vai diminuir a carga horária dos professores das suas disciplinas, tradicionalmente eles dão, o Inova vem para fragmentar mais o currículo, mas também parece que os professores estão com a faca no pescoço, porque falam assim, bom, ou eu faço o curso do Inova e de alguma forma tento me adaptar a essas disciplinas, ou eu vou ficar sem aula, vou ficar desempregado. Eu trataria o Inova para mim não fica muito claro, fica claro bastante o sujeito que está implementando essa reforma, que é, por um lado, o Dória com Rosieli Soares, que a gente não pode esquecer, que foi o último ministro da Educação do Temer, e, por outro, e junto de mãos dadas com os reformadores empresariais, sobretudo com o Instituto Ayrton Senna, que foram os grandes impulsionadores, os grandes artífices da reforma do ensino médio e da BNCC. Eu diria assim, para ser bem sintético, olhe para o Novotec. O Novotec aponta o caminho que o Inova vai tomar amanhã. Nesse primeiro momento, é apenas um ensaio, mas me parece que o objetivo dele é implementar a reforma do ensino médio. Como ele não sabe muito bem o que são esses itinerários outros que não profissionalizantes,
me parece que esses cursos como projeto de vida, tecnologias, empreendedorismo e tudo mais, vai acabar corroendo o currículo, umas 1.200 horas do currículo de educação básica, tal como os cursos de qualificação corroem o currículo no projeto do Novotec. Então, acho que para mim, o que fica mais claro hoje do caminho que vai ser tomada a reforma é o Novotec. O Inova ainda me parece que é um ensaio, ainda um primeiro passo para criar um certo consentimento, para criar uma certa aceitação, para já ir modificando a estrutura da rede para depois poder entrar mais profundo nisso. Então, a gente está diante de uma transformação radical e estrutural das escolas. Isso a gente tem que ter essa dimensão, uma transformação da carga horária. Na prática, os professores vão sair mais tarde, chegar mais cedo, os alunos também na escola, né? Aumenta a hora de trabalho 1h25 por dia, né? Por mês, quer dizer. Uma transformação curricular, uma transformação organizacional e ainda abre espaço para a iniciativa privada entrar dentro da escola. Então, você diria que a gente tem que focar os olhos agora no Novotec, né? Que o Novotec é essa estrutura que a gente tem que se organizar nas escolas, nas comunidades, para fazer discussão, para se contrapor a esse processo. Uma questão que eu queria te fazer, você também é ativista, tal, né? Militante. Qual que você vê o caminho de luta, de resistência a essa quantidade de ataques? Porque a gente vê a POSP, assim, sambando, sem responder politicamente de maneira organizada, sem mostrar essa narrativa, sem entender mesmo esse projeto, muito menos propor um caminho de resistência. E você, partindo da sua experiência como militante, mas também desse seu grande entendimento, né, desse projeto, desse estudo que você faz, por onde você acha que a gente pode se organizar? Do ponto de vista, o que a gente pode exigir, como a gente pode se organizar, qual que é o nosso programa de ação, de luta, nessa situação política nacional, entendendo que esse projeto de precarização do Dória aqui no estado de São Paulo da educação, de transformação da educação, é o projeto do golpe institucional. Entendendo que é o projeto, até estava refletindo sobre isso, que é o projeto da moral protestante, né? Da moral protestante dos costumes, do ponto de vista de ser sem vida, de não poder discutir a vida, não poder discutir sexualidade, não poder discutir a liberdade, né? Mas também na moral protestante do trabalho. Você está aqui para trabalhar, para produzir, para enriquecer, nessa sociedade que destrói o meio ambiente, nessa questão do crescimento e da acumulação de coisas, de objetos, a despeito da felicidade humana e da relação harmônica com tudo que vive nesse planeta. Então, como é que a gente faz aí agora? Qual que é a visão que você tem? Também como militante da MRT, acho importante, né? Provavelmente vocês estão refletindo sobre isso. O que fazer nesse momento? A primeira coisa é a gente precisa entender em que contexto que vem essas reformas educacionais e as saídas que o golpe deu para a educação. Eu sempre lembro, né? As principais políticas do período do governo do Temer, pós-golpe, foi uma emenda constitucional que congelou os gastos diretos em educação, saúde, excluindo os gastos financeiros, ou seja, para pagar religiosamente a dívida pública, né, os serviços da dívida, né? Por outro lado, uma reforma do ensino médio que veio articulada como uma reforma trabalhista e com ampliação irrestrita da terceirização. O que isso me mostra? Né? Me mostra assim, que não tem mudança no plano do trabalho que não solicite também uma mudança no plano da educação, né? Então, assim, a reforma do ensino médio foi em que sentido? No sentido de diminuir os custos da produção da força de trabalho, aligerando a formação, ou seja, um técnico que precisava fazer um ensino médio mais 1.200 horas, ele passa a fazer em 3.000 horas o técnico e o médio. Ou seja, você diminui o custo de produção desse trabalhador. Para um momento em que todas essas contra-reformas burguesas que se tem no país, já desde também do governo PT, que também tem seus níveis de ataque, mas que se acelera bastante depois do golpe e que ela visa sempre baratear a força de trabalho. Não é à toa que a discussão dos direitos trabalhistas, a questão da formalização do trabalho, todas essas questões entram sempre muito forte no debate deles, né? Com Bolsonaro, me parece que isso também se coloca muito claramente, né? Porque ele tem um duplo foco de ataque, né? Por um lado, ele é um governo que ataca muito a educação, ataca a universidade, corta verbas e tudo mais, e, por outro lado, ele é o governo da reforma da Previdência. Então, para mim, essa questão da precarização do trabalho e a precarização da educação são dois elementos que se articulam. Que eles se articulam, porque a educação, ela
também produz, vamos dizer assim, uma mercadoria, ela produz o trabalhador. A educação produz o trabalhador, produz a força de trabalho, produz as qualificações e a ideologia necessária para a manutenção do sistema. Né? Então, no momento em que o trabalho se torna cada vez mais precário, cada vez mais desprofissionalizado, cada vez mais desqualificado, a ideologia, o peso da ideologia aumenta. Não é à toa que os cursos são de gestão e negócios, é empreendedorismo, plano federal das universidades do futuro, e se colocar a universidade diretamente subserviente aos interesses do mercado e tudo mais. Então, partindo dessa análise, né, de que as transformações da educação refletem e alimentam uma transformação no plano do trabalho, né? Para mim, hoje, a questão mais fundamental que tem é articular as lutas da juventude pela educação, que tem se expressado bastante, sobretudo no ensino superior, né? Com as lutas do conjunto da classe trabalhadora contra os ajustes, né? Contra a reforma da Previdência, que está mais em pauta agora, né? Entendendo que, assim, que o destino da educação está umbilicalmente ligado ao destino da classe trabalhadora. Não vai ter uma educação de qualidade para formar a classe trabalhadora, sendo que a classe trabalhadora não encontra no trabalho nenhum tipo de qualidade. Ou seja, qualquer qualidade na educação que não produza valor é, do ponto de vista do capitalismo, um desperdício. Uhum. E esse desperdício precisa ser cortado. É lógico que, para a gente, o que eles consideram desperdício é o que muitas vezes dá sentido para a vida das pessoas, a formação humana, a formação científica, a formação estética, a formação ética, toda a formação que a educação também envolve, mesmo nesse contexto de precariedade. Né? Então, se eu tivesse que dizer em uma palavra qual que talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje, é criar uma aliança profunda, né, entre os trabalhadores gerais, né, os trabalhadores em geral, né, os trabalhadores da educação e a juventude que está na escola, que está na universidade, que está no desemprego. Né? Eu acho que sem essa aliança, ou seja, sem uma luta articulada contra os ataques ao trabalho, não há nenhuma saída para a educação. Trabalho precário, ela só exige um trabalhador precário. E é justamente esse trabalhador precário que essa reestruturação do Dória, mas não só do Dória, do Bolsonaro, vai buscar fornecer em massa. Essa reforma do ensino médio também vai impactar também nas escolas técnicas estaduais, né? Também nas ETECs. Né? Já há algum tempo, né, que eu tenho ouvido falar que as ETECs têm fechado os seus cursos de educação básica e têm dificultado bastante os cursos integrados, né? Os cursos, o ensino técnico integrado ao ensino médio, que é bastante diferente desse proposto no Novotec, né? Que são cursos normalmente de 4.200 horas, onde o estudante tem toda uma grade de formação da educação básica e articulado com ela a formação técnica numa única matrícula. Com essa reforma do ensino médio, me parece que isso tende a diminuir. Né? Tende a diminuir por quê? Porque me parece que as ETECs, principalmente a partir desse convênio para implementar o Novotec, ela tende a se tornar uma linha auxiliar do itinerário formativo profissionalizante, o que vai significar um ataque muito forte ao papel que as ETECs cumpriam e cumprem, bem ou mal, né, de articulação da educação básica com a educação técnica e tecnológica. Né? Então, quando a ETEC tende a se tornar apenas uma linha auxiliar do itinerário profissionalizante, que vou ressaltar isso sempre que eu falar, tem na sua maioria os cursos curtos de qualificação profissional, me parece que também há uma descaracterização bastante forte das ETECs. Né? E uma descaracterização num sentido bastante problemático. Eu acho que tem que ter uma articulação maior das ETECs com a rede regular, né? Mas essa articulação deveria ser muito mais no sentido de levar a rede federal às melhores experiências das ETECs. Me parece que a melhor experiência da ETEC hoje, com todos os limites, é o ensino técnico integrado ao ensino médio, que fazer das ETECs uma linha auxiliar de precarização da formação básica dos estudantes na rede pública. Pesadão. Estou aqui tentando refletir como organizar todas essas informações, porque, tipo, de como essa informação precisa chegar nas pessoas. Eu vejo as pessoas falando, e o Novotec? O que vai ser esse Novotec? Como um próximo passo a ter uma narrativa, conseguir entender como funciona e conseguir organizar de fazer política para fora. Me parece que a gente focou muito a questão das escolas de tempo integral. E, na verdade, a escola de tempo integral é o menor dos nossos problemas. Exatamente. Você quer saber? Tipo, para mim é tipo assim, na verdade vai ser assim,
vai ser o pouco respiro e a pouca saída que os professores vão ter de um trabalho minimamente razoável e que os estudantes vão ter de uma escola minimamente educativa. Vai ser um menos precário da Vai rede. ser um menos precário. Da linha da precariedade vai ter escola de tempo integral, aí o Inova e o Novotec, lixão, assim. Tipo, aí dentro do Novotec vai ter um Novotec técnico online. e um Novotec de qualificação. Então, a estudantada está aí, o Dória falando que vai ter a felicidade, o Novotec vai ter o ensino técnico que estão nas ETECs, todas as escolas. E quais são as garantias reais, de fato, da implantação desse Novotec nas escolas dos estudantes? O que os estudantes podem esperar desse plano, para além da propaganda eleitoral do governo? Acho que essa é uma pergunta importante, né? Porque, assim, além de desmascarar a questão da qualidade dos cursos oferecidos e do que significa de impacto no ensino médio, é importante dizer que, na verdade, o Novotec não traz nenhuma garantia para os estudantes, né? Apesar do governo dizer que a ideia dele é que o Novotec seja implementado também nas escolas, né? Que esses cursos sejam dados na escola, na verdade, não tem nenhuma garantia disso, né? No próprio site do governo, tem lá do Novotec, tem lá as perguntas frequentes. E aí, nas perguntas frequentes, ele pergunta, né? Primeira pergunta, o Novotec vai ser oferecido na minha escola? Como é que vai ser? Aí ele responde assim, que a ideia é que seja na sua escola, né? Mas vai poder também ser numa escola, ou se não for na sua escola, vai ser numa escola próxima, né? Mas também não tem nenhuma garantia que seja numa escola próxima, né? Pode ser numa ETEC a 10 quilômetros, né? Pode ser numa outra escola a 10 quilômetros, pode ser numa escola mais longe ainda. E aí a segunda pergunta é se vai ter transporte, né? Daí ele responde assim, bom, vocês sabem, né? A ideia é que seja na sua escola ou que seja próximo. Mas, se não for também, você pode pegar o serviço de transporte coletivo, que é bastante interessante, porque a ideia dele é fazer a BNCC e o Novotec num único período. Imagina, se é difícil começar a aula depois do intervalo no horário, onde os alunos só precisam sair do pátio e entrar na sala de aula, imagina como é que vai se dar se os alunos tiverem que sair da escola e pegar um ônibus para ir para uma outra escola. Né? Ou seja, o negócio viabiliza bastante. Ou seja, ele não vai garantir que seja na escola, nem que seja na escola próxima, não vai garantir transporte também. Né? Aí uma outra pergunta que fazem é se vai ter merenda, como é que vai ficar a alimentação. Aí ele responde, não, você já vai ser a escola de origem já te fornece alimentação. Mas na escola do Novotec poderá ser oferecido um lanchinho no intervalo. Né? Mas aí volta de novo. Pô, se o aluno tiver que se deslocar de uma escola para outra, como é que vai ficar a questão da alimentação dele na escola de origem? E poderá, não é deverá, ou seja, poderá ou não ser oferecido alguma alimentação. Né? Aí uma outra questão é se vai ter algum tipo de bolsa, algum tipo de incentivo. Aí o governo é bem claro de dizer que não vai ter nenhum tipo de bolsa para os alunos que frequentarem o Novotec, nem ajuda de custo, né? Não está garantido nem alimentação e nem transporte. Imagina se vai garantir alguma ajuda de custo para os alunos. E é interessante, né, que para sair disso, ele vem com um discurso muito vago. Fala assim, não vai ter nenhuma bolsa, tal, não vai ter nenhum auxílio. Daí ele coloca assim, mas nós acreditamos que esse curso poderá te beneficiar de várias maneiras. Ele joga toda a precariedade, toda a incerteza no acesso e na permanência dos alunos nesses cursos que já são precários, para uma promessa de algum benefício futuro que ninguém sabe muito bem qual é. Nossa, pesado, pesado. Gostei muito, Mauro. A gente se vê depois quando você for para São Paulo, dá um toque aí. É nóis.